Sexta questão do nosso TD2 de revisão Enem, uma questão de propriedades coligativas, de crioscopia, que é a diminuição do ponto de congelamento, e é uma questão quantitativa, vai envolver cálculos. Vamos dar uma lida no enunciado. Assinale a alternativa que contém o ponto de congelamento de uma solução aquosa de nitrato de cromo 3 na concentração de 0,25 mol por quilo. Ele dá a constante crioscópica molar da água, que é 1,86 graus Celsius por quilo por mol a menos 1. Então vamos lá. Nós temos aí algumas informações que eu vou anotar aqui. Primeiro ele diz que é o nitrato de cromo 3. Nitrato de cromo 3. O cromo 3+, e o NO3-. Se nós usarmos a regrinha de inverter as cargas, né, nós vamos obter a fórmula do nitrato de cromo ou nitrato de crômio 3. Vai dar CR1NO3 3. Vai ser CrNO3 3. Daí a fórmula do nitrato de cromo ou crômio 3. Ele diz ainda que tem uma concentração, que é a molaridade, de 0,25 mol por quilo. E ele ainda fornece também a constante crioscópica da água, o Kc da água, que é a constante crioscópica da água, como sendo igual a 1,86 graus Celsius vezes quilo vezes mol a menos 1. Ok? Muito bem. Ele quer que a gente calcule o quê? O ponto de congelamento. Portanto, é uma questão de crioscopia. Crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento que ocorre quando você acrescenta um soluto não volátil a um solvente. Ou seja, se você colocar sal ou açúcar, por exemplo, em água, a água não vai congelar a 0 grau. Ela vai congelar abaixo de 0 grau. Isso a gente chama de crioscopia. Ou seja, nós vamos calcular o ΔTc, que é o abaixamento da temperatura de congelamento. Como a água pura congela a 0 grau, na pressão de 1 atm, quando a gente calcular esse ΔTc, vai dar para a gente dizer quanto é a nova temperatura de congelamento, que eu garanto que vai ser abaixo de 0 graus Celsius. Por isso que todos os 4 itens dessa questão são temperaturas negativas, mostrando que a água, agora, com esse nitrato de crômio 3 que foi acrescentado, ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. Eu aproveito essa questão, já que é uma questão quantitativa. No TD1 nós fizemos também uma questão de propriedades coligativas quantitativa, só que foi de pressão osmótica. E aí eu vou aproveitar para revisar as fórmulas de propriedades coligativas. Primeiro, de ebulioscopia. Ebulioscopia, que é a diminuição da pressão da ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição quando você acrescenta um soluto não volátil a esse solvente. A fórmula da ebulioscopia, ΔTe, é Ke vezes W. Vocês vão ver que a maioria das propriedades coligativas são diretamente proporcionais à molaridade. Então, o aumento na temperatura de ebulição, que é a ebulioscopia, é diretamente proporcional à molaridade. Esse Ke é a constante ebulioscópica da água. As constantes crioscópicas, ebulioscópica, tonoscópica, eles sempre têm que dar na questão. Não precisa você se preocupar com ela. Então, está aí a fórmula da ebulioscopia. Nós temos também a crioscopia, que é essa questão que nós vamos fazer. A crioscopia é praticamente a mesma fórmula. É ΔTc, é Kc vezes W. Ou seja, o aumento, a diminuição da temperatura de congelamento é diretamente proporcional à molaridade. Enquanto aqui a constante ebulioscópica, que é a constante crioscópica. Então eu posso dizer que é praticamente a mesma fórmula. Só que um é o aumento da temperatura de ebulição.
a outra é a diminuição da temperatura de congelamento. Nós temos ainda também a tonoscopia. Tonoscopia, a fórmula é um pouquinho semelhante também, é ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. O que é tonoscopia? É a diminuição da pressão de vapor do solvente quando você coloca um soluto não volátil a esse solvente. Esse ΔP é a diminuição da pressão de vapor, o P0 é a pressão de vapor do solvente puro, ΔP sobre P0 tem até um nome, ΔP é a variação, P0 é a pressão de vapor do solvente puro. Então, ΔP sobre P0 é a variação relativa da pressão de vapor. Em outras palavras, é a diminuição relativa, o abaixamento relativo da pressão de vapor do solvente puro. KT é a constante tonoscópica e esse W é a molaridade. E nós temos a osmoscopia. Osmoscopia. Todos esses fenômenos podem ser chamados ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria, tonoscopia ou tonometria, osmoscopia ou osmometria. A osmoscopia é πV é igual a nRT. Esse π é a pressão de vapor. O que é osmoscopia Desculpem, esse π é a pressão osmótica. Esse π é o aumento da pressão osmótica, né? Osmoscopia é o aumento da pressão osmótica que ocorre quando você acrescenta um soluto não volátil a esse solvente. Como eu até falei no TD1, existem duas propriedades coligativas que são abaixamento e duas propriedades coligativas que são elevação. Ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. Crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor. E osmoscopia é o aumento da pressão osmótica. Duas são para baixo, crioscopia e tonoscopia. Duas são para cima, ebulioscopia e osmoscopia. πV igual a nRT, parece com a equação com a fórmula de Clapeyron, né? PV igual a nRT. E lembre-se que se você passar esse volume para cá, o número de mol dividido pelo volume é molaridade. Então você pode escrever que a pressão osmótica é a molaridade vezes RT. Esse R é a constante universal dos gases e a temperatura tem que estar em Kelvin. Detalhe, essa é a fórmula para soluções moleculares. Você colocar glicose, sacarose, etanol dentro da água, que são soluções moleculares, soluções que não conduzem a corrente elétrica. Se for uma solução iônica, você colocar um ácido que se ioniza, ou uma base que se dissocia, ou um sal que sofre também dissociação iônica, você vai ter que multiplicar isso aí pelo fator de Van Hoff, que é a letra I. Como no caso dessa questão que nós vamos fazer agora. É uma questão que ele colocou um sal dentro d'água. Como é um sal, eu tenho que calcular quanto é o I, que é o fator de Van Hoff, que é um número que multiplica a propriedade molecular, já que uma solução iônica sempre tem uma propriedade coligativa mais intensa do que uma solução molecular. Ok? Então, vamos por passos. Primeiro, vamos calcular esse I, já que aqui é uma solução iônica. Fique muito claro, é uma solução iônica. Ele colocou um sal em água. Vamos dissociar aquele sal. CrNO3, 3 aquoso, se dissocia em água, formando um quê? 1 mol de cromo 3+, 1 mol de cromo ou crômio 3+, mais 3 mols de nitrato, que é o NO3-, 3 mols de nitrato, que é o NO3-. Considerando que o alfa é 100%, nós vamos calcular o fator de Van Hoff. Esse fator de Van Hoff tem uma formulazinha que diz que I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Esse I vai ser 1 mais. Quanto é o alfa? Quando ele não diz nada, é porque o eletrólito está se dissociando 100%. É 1. Né? O alfa é 1. Quanto é o Q? O Q é o número de mols de íons que foram formados a partir de 1 mol da substância que se dissocia. 1 mol do sal produziu quantos mols de íons? 4. 1 mol de cátion, 3 mols de ânion. 4. 4 menos 1. Então, o I vai ser 1 mais 4 menos 1, 3. O I é igual a 4.
Ora, quem assistiu aí o TD número 1, lembra que eu disse que quando o alfa é 100%, o I é igual ao Q. O que é que significa isso, Alexandre? Traduza. Se a dissociação for de 100%, o fator de Van Hoff é igual ao Q. E o que é o Q? É o número de mols de íons que foram produzidos. Quantos mols de íons foram produzidos? 4. O Q é 4. Quanto é o I? Também é 4. Né? Se você substituir aqui o alfa por 1 e não substituir o Q, você vai conseguir provar que o I é igual ao Q sempre que o alfa for 100%. Então pronto. A fórmula que nós vamos usar é a fórmula da crioscopia. Veja que quem sabe a fórmula, né? Esse foi o primeiro passo, calcular o I. Quem sabe a fórmula da crioscopia, facilmente vai acertar a questão. Delta TC é KC vezes W vezes I. O delta TC é o que eu quero calcular. A constante crioscópica é 1,86. Vou até colocar os dados, as unidades. Graus Celsius, quilo por mol. Mol a menos 1 significa que está dividido por mol. A molalidade é 0,25 mol por quilo. E o I, que é o fator de Van Hoff, é 4. Vai dar para cancelar o quê? Mol com mol, quilo com quilo. Sobra o quê? Graus Celsius, que é o abaixamento da temperatura de congelamento. Alexandre, 0,25 vezes 4 dá 1. 1 vezes 1,86 dá 1,86. Então, o delta TC é 1,86 graus Celsius. Pessoal, qual a interpretação para isso? Vai haver um abaixamento da temperatura de congelamento de 1,86 graus Celsius. Então, quanto é a nova temperatura de congelamento agora, pessoal? Ora, o delta TC é quanto é a temperatura que a água congela em condições que a água pura congela, né? Menos essa nova temperatura que a gente calculou aí. Esse delta TC vai ser 1,86. A temperatura que a água congela é 0 grau, baixando 1,86. Quanto é que nós vamos ter a temperatura de congelamento agora? Vai ser menos 1,86 graus Celsius. Mas se você quiser usar a fórmula, você vai fazer assim. Delta TC é 1,86. Quanto é a temperatura que a água congela? A temperatura que a água congela a água pura é 0 grau. Esse T', que é o que você está calculando, é o que eu quero descobrir agora. O T' vai ser menos 1,86 graus Celsius. É lógico que você não vai se enrolar com essa expressão. Por quê? Porque se delta TC é o abaixamento da temperatura de congelamento, se a água pura congela a 0 graus Celsius e você vai ter um abaixamento de 1,86 graus, a água está congelando agora a menos 1,86 graus. E esse menos 1,86 graus a gente marca a letra D de dado, ok? Então eu coloquei que a variação da temperatura de congelamento é a temperatura de congelamento da água pura, que quem quiser pode chamar de T0, né? Para lembrar que é do solvente puro, menos o T', que é agora a água com o sal dissolvido. O T0 é 0 e a temperatura que a água com o sal dissolvido está congelando agora é menos 1,86 graus Celsius. Resolvi como resolveria numa prova de específica aberta. Aproveitei para mostrar para você todas as fórmulas de propriedades coligativas. Quero lembrar que para o Enem, geralmente ele cobra mais a parte qualitativa. Só você saber que bulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. Osmoscopia é o aumento da pressão osmótica. Crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento. E tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor. Tudo isso ocorre quando você acrescenta um soluto não volátil a um solvente. Por exemplo, colocar açúcar ou qualquer tipo de sal, ou colocar uma base dentro da água, por exemplo, ok? Que é o solvente universal, o solvente que a gente mais trabalha. Se for uma questão quantitativa, ele vai querer que você use essa fórmula. Se for uma solução molecular, um composto que nem se dissocia, nem se ioniza dentro d'água, não precisa multiplicar por I. É como se o I fosse 1.
Se você botar 1 mol de glicose, você vai ter 1 mol de moléculas de glicose dentro d'água. Ela nem se dissocia, nem se ioniza. Ok? Se botar 1 mol de etanol, você vai ter 1 mol de moléculas de etanol dentro d'água. Nas soluções moleculares, o I é 1. A questão mais exigente de propriedades coligativas quantitativa é quando o I não é 1. Quando é uma solução iônica, porque você tem que calcular o fator de Van Hoff. Tem que lembrar da formulazinha, né? Mas se o alfa for 100, que é quando ele não dá o alfa, basta lembrar que o I e o Q são iguais. E o Q é só contar quantos mols de íons foram formados a partir de 1 mol da substância que se dissociou. Aplicou a fórmula, facilmente você resolve a questão. Questão muito interessante, segunda questão de propriedades coligativas que a gente resolveu entre o TD passado e esse, para a nossa revisão Enem, e valeu muito a pena, porque agora a gente lembrou todas as 4 propriedades coligativas, inclusive as suas fórmulas. Voltamos já já para resolver a 7ª questão do nosso segundo TD de revisão para o Enem.